Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite, meus queridos amigos, nossas queridas amigas. Que alegria em revê-los, para a gente poder falar um pouco mais a respeito dessas palavras que nos confortam há tantos milênios, podemos dizer assim, há tantos séculos, e onde a gente tem a oportunidade hoje de conversar um pouquinho mais a respeito do Evangelho de Jesus. E a gente vai bater um papo, né, com vocês. Esperamos que vocês participem também com a gente, dando as suas opiniões. O que vocês acham a respeito de tudo que a gente fala? Eu acho que isso é importante, para ver se a gente está conduzindo de uma forma correta. E na mesa hoje está aqui o Daniel, né, que a gente vai bater um papo a respeito. A Mara também está aqui. A gente vai conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Antes, porém, a gente sempre faz aquelas recomendações da divulgação da Rádio Fraternal na internet, né? Vamos divulgar os nossos conteúdos, as mídias sociais onde a gente se encontra, porque muita gente não conhece, né? E a partir do momento que não conhece, também não conhece o Evangelho de Jesus. E quanta gente precisa hoje realmente ter um pouco de conhecimento para mudar um pouquinho as coisas, né, no mundo. Como é que estão as coisas, como é que as pessoas estão reagindo, como é que se encontram as pessoas hoje, né, dentro do contexto familiar, né, Mara? Tantas tragédias, né, Daniel, que a gente tem visto. E aí a gente pergunta, mas o porquê que está acontecendo isso? Tudo começa no lar. E por que não começar exatamente com os conhecimentos que Jesus nos fala? Então a gente pede para que vocês façam realmente essa divulgação aí para todos os seus grupos aí, WhatsApp, né, Instagram, vai lá, conteúdo da Rádio Fraternal. Ah, mas a minha família é evangélica, passa para todo mundo, né? O mínimo que vão falar, não, eu não quero receber, tudo bem, mas você fez a sua parte. Então a gente conta muito para que você realmente possa fazer essa divulgação. Como fazer o Evangelho no lar? Gente, olha, né, Daniel, a gente aqui não tem uma recomendação. Como é que você faz? Você está reunido aí na sua casa, com a família? Vamos lá, gente, vamos fazer aí uns 15 minutinhos de Evangelho? Vamos ver lá, alguém lê, alguém tem que, né, sair na frente, vamos ler um pouquinho do Evangelho, e talvez aquilo vai virar uma rotina para você. Então, a maneira como você vai fazer, verifica aí qual é a melhor maneira, o melhor dia e o melhor horário. A gente recomenda sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas fica a seu critério. Você pegar a Bíblia, né? Enfim, não há nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, que você faça dessa forma e se sinta bem, né? O importante é você se sentir bem, né? Eu acho que uma coisa que você faz mal, né, é melhor você não fazer, né? Se aquilo não vai te ajudar, não faça. Mas se vai te ajudar, pelo menos faça uma proposta de ajuda. O que nós vamos falar hoje, gente? Nós vamos falar um assunto, e o Daniel e a Mara estão aqui, que a gente já falou várias vezes sobre riqueza, né? Quem é pobre, quem é rico, pode ser rico, não pode ser rico, pode ser pobre, o pobre vai para o céu, o rico vai para o inferno. A gente já fez vários comentários, né? Então o Evangelho de hoje, ele é do capítulo 16, né? Você vai adiantando aí. Ele diz assim, servir a Deus ou a Mamon? É possível os dois? Não é possível? É o que nós vamos ver aqui com a Mara, com o Daniel, e também vocês vão dar as suas opiniões a respeito, ok? E o item desse texto, capítulo 16, ele é o seguinte, emprego da fortuna. Aí começa realmente a entender, como é que eu faço? Eu sou rico? Como é que eu faço para empregar minha fortuna? Não devo empregar? Devo economizar? Como é que nós vamos fazer esse assunto de hoje, né? Então a gente vai fazer a leitura, né, do texto, e aí nós vamos já, de imediato, nós vamos fazer exatamente tudo isso aí. Antes disso, a gente vai fazer uma prece inicial. Eu pediria aí, pode ser, Mara? A Mara vai fazer a nossa prece inicial para a gente dar andamento nos trabalhos. Vamos, neste momento, acalmar
a nossa mente, respirar bem profundamente. E vamos nos elevar a Jesus Cristo. Nos colocar nos braços de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. E pedir a Jesus, a Nossa Senhora, para que nos abençoe neste momento, em todos os momentos da nossa existência. Que possamos sentir a luz de Jesus a nos envolver, a nos fortalecer, a nos amparar e a nos proteger. Que a equipe espiritual, a equipe do Evangelho no Lar, os benfeitores do plano maior, em nome de Jesus Cristo, possam nos acompanhar neste Evangelho. E que a luz do nosso Mestre nos envolva o nosso lar, o lar de cada um, envolvendo a todos os nossos familiares, unindo, fortalecendo e nos ajudando a seguir o caminho do bem. E com a prece vamos iniciar o Evangelho da noite. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Daniel, faz a leitura pra gente. Faço sim. Vamos Então, lá. vamos lá. Quando considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão a vossa incessante preocupação com os bens materiais, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão reduzido tempo ao aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta na eternidade. Seria de crer, ao ver-se a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão da mais alta importância para a humanidade, quando, na verdade, trata-se quase sempre da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro para aumentar uma fortuna frequentemente mais que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver-se, não raro, aqueles que têm o imoderado amor da fortuna e dos gozos e que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho penoso, vangloriarem-se de uma vida de sacrifício e merecimento, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Pensais que realmente vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho puseram em ação, enquanto esqueceis o vosso futuro, bem como os deveres da solidariedade fraterna, inerentes a todos os que desfrutam os benefícios da vida social? Pensastes apenas no vosso corpo. O seu bem-estar, os seus gozos foram objeto exclusivo da vossa egoísta solicitude. Por ele que morre, esquecestes o espírito que viverá para sempre. Assim esse amo, tão mimado e acariciado, tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus vos concedeu? Pois é. Daniel, Mara, e você que está aí nos ouvindo e nos vendo, vamos jogar uma questão aqui para a gente poder conversar a respeito. A ciência não precisa provar que nós vamos morrer, precisa? Não. De jeito nenhum. Todo dia morre. Sim. Negros, brancos, ricos, pobres, crianças, adultos. Perfeito. Isso é constatado, né? Então, a pergunta que nós vamos lançar aqui para vocês e também para quem está nos ouvindo e nos vendo. Então, por que da dificuldade
em aceitar que nós somos momentaneamente materiais, mas a nossa verdadeira essência é espiritual. Por que a humanidade ainda rejeita ainda essa verdade e traz todo esse sofrimento que esse espírito deve ter passado por isso, né? Isso estamos falando em 1800 e pouco, e que ele está nos recomendando que aproveitemos melhor o nosso tempo. Então, por que ainda é difícil nós aceitarmos essas verdades? Primeiro as damas. É difícil porque nós somos muito imperfeitos ainda. E mesmo nós que talvez pensemos que sabemos mais do que alguns outros, mesmo nós caímos nessa armadilha. Nós esquecemos, na realidade, que nós somos seres imortais e que esse corpo material vai ficar assim como todas as riquezas, todos os objetos, tudo que for material vai ficar. Isso não quer dizer que nós não devemos trabalhar pelo nosso progresso material, vamos dizer o material. Mas o texto é muito forte quando diz que a gente dá mais importância à matéria, mesmo sabendo da nossa imortalidade, mesmo sabendo que vamos deixar esse corpo e que, como nós sempre dizemos, o caixão não tem gavetas, nós não vamos levar nada que for material, mesmo sabendo disso, quanto que a gente sofre para ganhar mais e mais e mais, para trabalhar, quando não ganhamos, quando não recebemos, quando não temos, quando a nossa fortuna fica suprimida, que a gente tem essa supressão, a gente sofre e se esquece realmente, se esquece. A gente se esquece e vive no automático. Essa mesma pergunta, Dani, aliás, esse questionamento que a gente lançou aqui, né, e que o nosso pessoal que está vendo também deve estar formulando a sua opinião, eu queria lançar uma pergunta também para você em cima disso também, né, que você faça um comentário. O teu tempo hoje ele é totalmente útil? Não, Paulo, não é. E a gente tem que deixar de ser, como o Cristo falou, hipócritas, para assumir, reconhecer e reparar. Respondendo a sua primeira pergunta, eu acredito, como a Mara disse, pelo grau de evolução que nós nos encontramos, o apego à matéria ainda é muito latente na gente. Eu vejo por esse lado. Eu acho que a gente ainda tem aquela necessidade, e é exatamente como ele diz, a gente passa do necessário. Eu busco além do necessário, eu passo às vezes até do supérfluo. Eu busco muito mais do que o supérfluo. Mesmo sabendo que eu vou morrer. Mesmo sabendo que aquilo vai ficar. Mesmo sabendo que esses bens que hoje eu possuo, e é esse o perigo, eu possuo, não eles me possuem, porque a gente começa a ficar tão dependente. Mas a pessoa fala, eu vou deixar para minha família, eu tenho que deixar para meus filhos, eu tenho que deixar... Mas é transitório, eu tenho que ter isso em mente também, que eu possuo essas coisas por um período. E o Evangelho também fala. A família é transitória também, né? A família é transitória, mas qual é o valor da família, do aprendizado que você tem ali dentro? Isso. Por mais difícil que seja. Não é verdade? Aí a gente já... São coisas... O dinheiro, tudo demais tem valor, mas a família, aquilo que nos compõe nessa existência... Ali, isso é um valor incalculável. E é que a gente também não despertou ainda para o aprendizado que existe ali dentro. E o que ele vem falar é exatamente isso. Que a gente tem que mudar aquela ideia, como você começou falando, de que o rico é o mal visto da história. E veja, ele está falando do comportamento. Ele está falando daquilo como eu atribuo, eu tendo ou não tendo, se eu tenho mais posses ou menos posses, como eu lido com isso. Se aquilo é tão somente para me satisfazer, se aquilo é tão somente para minha vaidade, para os meus gozos, para os meus gostos, e eu me torno, como ele termina, um escravo daquilo. Eu me torno totalmente dependente daquilo. E ele não está criticando o dinheiro, porque a gente já estudou no Evangelho e viu que o dinheiro ele não é a maldição, como muitos colocam. O dinheiro nada mais é que uma ferramenta. E na mão de cada um se demonstra como se coloca hábil para lidar com ele.
Ok. Uns se perdem, se tornam escravos e outros sabem usar. Não quer dizer que o rico tenha que doar todo o seu patrimônio em prol dos Isso é outros, porque importante. ele não vai resolver o problema do Evangelho mundo. não diz que... Não, ele nunca que vai isso- dizer isso. Ele não afirma não é o isso. certo. A riqueza não é um Pode problema. ter sido A riqueza certo. não é um ou Como você utiliza essa É o que riqueza. fala. E aí, como você utiliza a riqueza? Exatamente, é o comportamento que ele está falando. Se a É gente o meu pegar um comportamento. grande personagem da história, né, eu acho que todos que estão nos ouvindo conhecem, se a gente pegar um grande vulto aí, Antônio Hermílio de Moraes, o Grupo Votorantim, né, o Beneficência Portuguesa existe porque existiu ali um hospital, existiu escolas, creches, né? Então, era uma pessoa rica que fez da sua fortuna a melhoria da vida de pessoas que estavam ao seu lado. Essa é a fortuna ideal? Eu acho que é o comportamento ideal. Isso. É o comportamento Como ideal. você lida com ela? Como você vai lidar. Tá. Se eu tenho mais, se eu tenho o excesso, se eu tenho o supérfluo, então não me custa conceder um pouco do que eu tenho. É lógico que não cabe ao rico resolver o problema do mundo, ele não veio com essa missão. Mas o Evangelho é nítido em dizer que a riqueza é uma prova difícil. Por quê? Porque vai mexer exatamente com a sua pergunta inicial. Mas Jesus não disse lá no Evangelho que aquele, né, sujeito falou: como é que eu faço para ganhar os reinos dos céus? E Jesus falou: vá, venda tudo e siga-me, Mara. Como é que eu faço? Então, isso era naquela época. Sim. Hoje seria... Você venderia tudo para seguir Jesus? Não venderia. Acho que nem naquela época eu venderia. Eu sou muito, muito sincera em Não, dizer o isso. materialismo ainda é muito forte. Mas existia, as situações naquela época eram assim. Ou era assim ou não era. Nós não tínhamos a liberdade que nós temos hoje, né? Então, já me peguei pensando nessas passagens de Jesus. Vende tudo e siga-me. Eu acho que... A lição que Jesus quis deixar Simbólico, nisso era daí simbologia, é né? simbólico, É mas simbólico, é também como é o tudo, desapego. né? O desapego. É o desapego. Isso, é uma outra Porque tá se questão. hoje nós somos aí, apegados desapego. à fortuna, ao dinheiro, à matéria, naquela época era mais. As pessoas eram mais apegadas. Se matava muito. Lógico que hoje em dia também acontece, mas era um apego muito maior do que o que a gente tem hoje, né? Apesar de termos muito apego. Então é simbólico. O que Jesus quis dizer, na minha opinião, é simbólico. Uma pergunta: é melhor ser pobre ou rico? Na minha opinião, Eu acho que vocês também podem participar aí, né? Eu acho que as perguntas que estão sendo lançadas aqui, gente, vocês também estão aí com todo o direito de dizer para a gente: olha, aqui não concordo também, então fiquem à vontade. eu acho que para nós não cabe escolher também. Aliás, já escolhemos antes de chegar aqui. Sim. Já escolhemos, olha, se você vai ser mais afortunado, você menos, ou eu mesmo pedi, olha, quero passar por essa prova, que a gente sabe que o Evangelho nos ensina, e a riqueza é uma delas. A riqueza e a uma pobreza, as duas... São. Nunca a grama do vizinho é mais verde que a sua, né? Que a gente tem a mania de olhar. Todos nós temos os nossos sofrimentos, sejamos ricos ou pobres. Cada um, ou melhor, tendo uma certa riqueza ou sendo desprovido dessa riqueza. Tudo, nós estamos aqui com aprovação. Não sei te dizer. Jesus era um espírito, e a gente sabe, de uma esfera muito pura. Ele aceitou vir à Terra, não é verdade? Olha um processo, né? Ele aceitou vir aqui, passar por tudo que ele passou, e a gente sabe no que terminou, né? A sua crucificação. Se ele fez isso, por que nós temos tanta dificuldade em vender alguma coisa para poder socorrer uma pessoa? Mas isso é a nossa distância, a distância que nós espiritual temos. que a gente se Isso. encontra. A gente, se fizéssemos um gráfico, nós nos colocamos numa situação entre o animal, o comportamento animal e a angelitude, nós estamos muito mais próximos da forma animal. Não deveríamos estar mais adiantados já? Mas aí vai a cada um, o momento que nós vivemos, talvez já adiantamos e retornamos em mundos, não regredimos espiritualmente, mas fomos colocados em mundos onde a provação com pobreza e a riqueza seja maior, como é o mundo que nós vivemos, onde nós vemos países sedentos por tudo, enquanto outros têm de tudo e vivem bem. E aí nós fomos colocados a essa prova para nos deflagrarmos com isso e qual é a nossa reação perante isso. E não precisa ir longe, eu estou falando de países, mas na nossa rua a gente vê necessitados. Na Aí rua, que está o uso da riqueza exatamente. de quem tem.
A riqueza útil. Não é só dinheiro. Não. A gente não está falando aqui do monetário, nós estamos falando da riqueza de amor, de feições, nós estamos falando Nós em estamos, geral, de mas o texto caridade. se refere muito à riqueza, A dinheiro, sim. Ele até coloca, Porque se ele trabalhassem para os outros. O trabalhar é conceder como o se seu nosso tempo trabalho também. fosse assim, muito útil para a humanidade, para a gente gastar tanto tempo e tanta energia, tanto sofrimento nos causar nosso trabalho, o nosso modo de ganhar a vida. Então, a gente- É isso que está colocando esse texto. Agora, então, o texto está me dizendo o seguinte, então se você está falando do texto, a gente vai até perguntar para quem está nos ouvindo e vendo. Quando você partir, qual é o seu legado que você vai deixar para a humanidade? Aí vai de cada um, né, Paulo? Eu não estou questionando aqui. Você não deu o exemplo porque o do espírito Emílio de protetor. Moraes? Isso. Ele deixou um Ele tem um legado. legado. E nós? Não sabemos como vamos partir, não é verdade? Pois é. Pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui 30, 40, 50 anos. Qual que é o legado que eu deixei exatamente para a humanidade? Exatamente. Essa é uma é a reflexão. frase do Divaldo. O que nós temos, nós deixamos, nós levamos o que somos. O que somos. Mas não é isso que vai contar na espiritualidade? É. O que somos, E aí, sim. o que você vai contar na espiritualidade Pois é. quando você for? Mas tá aí a nossa Por isso que eu falei, a dificuldade de cada um entender. a sua de cruz. de colocar isso em prática. Como se nosso trabalho fosse de muita grandeza para a humanidade. E pior, existem aqueles, muitos de nós, até podemos dizer nós mesmos, que reclamamos, nossa, como trabalhamos, como é penoso, mas não muda isso. É o Não- tempo de despertar. É o tempo de despertar de cada um. Esse texto mexe na Faz a gente vida. refletir nos nossos atos, Nos nas nossos nossas atos. atividades. Aliás, o Evangelho serve Ele para isso, deveria- para nós refletirmos nos nossos atos, não do outro. E aí nós perguntamos para o nosso ouvinte, quem está nos vendo, no que o Evangelho faz as mudanças em você? Né? Porque ele faz algum tipo de mudança? Porque se ele não faz algum tipo de mudança, então eu não preciso ler. Não é verdade? Eu leio e eu tenho que tirar uma mensagem a respeito. Porque se eu não tiro uma mensagem disso aqui, eu vou voltar daqui 30 anos aqui na rádio e perguntar, e aí, Daniel? Então, o texto dizia, mas passaram-se 30 anos. Então, a dificuldade é esse o mesmo que nós vamos repetir daqui 30 anos se voltarmos aqui e falar que o texto não mudou em nada, gente? Então, isso depende de cada um. Tempo de Vai despertar. tempo né? de despertar Mas qual que é o de tempo cada de um. despertar de cada um? Aí é relativo a cada um. Não adianta. Se nós estamos fazendo esse trabalho, cabe a nós entendermos e começarmos a despertar. A nos despertar, nos individualmente, cada um. O evangelho está para todos, assim como o Perfeito. sol, e o tempo é de cada um. Exatamente. Quanto você quiser fazer, é o quanto que lhe será reconhecido. Bom, legal. Eu acho que, no geral, a gente teve aqui, né, nessa discussão sadia, né? Com certeza. Ela é sadia, Muito né? A gente sadia. aqui, e eu acho que você também, que está nos vendo e ouvindo, você deve ter tirado suas conclusões a respeito desse tema aqui. Então, a gente pede que você também faça suas reflexões, e aí tem o feedback da rádio, né? Você pode retornar, olha, eu achei que o tema foi para esse caminho, mas deveria abordar com mais... Enfim, mas a finalidade desse espírito que veio nos falar hoje, a respeito dessa mensagem, ele está fazendo o quê? Um apelo para que a gente reveja conceitos do nosso dia a dia. Porque ele disse muito claramente o seguinte aqui, ó, todo mundo morre, todo mundo desencarna. E o que vai contar na espiritualidade, o que vai ser? Exatamente o seu legado bom que você deixou para o outro, para o semelhante. Vai levar dinheiro, Mara? Não vai levar dinheiro. A Mara é dentista. Você vai levar o teu consultório? Não. 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 Né? Daniel, você vai levar o que para lá? Vou levar aquilo que eu fiz aqui. Os meus atos, é como se diz, como Isso. a gente viu no Evangelho, fé sem obra é fé morta. Tá. Então a gente tem que trabalhar. E o trabalhar que Isso. os livros espíritas nos ensinam, nada mais é que, como ele diz aqui, é servir ao outro. Na verdade, nós vamos ter que dar muita explicação lá, né? Vamos. Então tá. Então, ó, feito isso, feita essa menção aí a respeito, que nós vamos ter que dar muitas explicações, isso para a gente, e também acredito que para vocês também, né? Mas a ideia é que vocês reflitam a respeito do tema, não só desse tema, também como de todos os temas que são aqui passados, né? E que a gente possa realmente fazer um aprendizado de tudo isso. Esse é o objetivo, ok? Agora, nós vamos fazer aqui
a prece final, né? E o Daniel vai falar lá para a gente aí, ok? Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer por essa nossa reunião no dia de hoje. Agradecer pelos nossos pensamentos estarem voltados com o mesmo propósito, pois esse agradecimento é por aquilo que o Cristo nos disse, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E nessa certeza, nesse momento, a gente agradece por tudo que nos passou, por tudo que passamos, ainda mesmo diante das dificuldades, que mais adiante aprenderemos e entenderemos como aprendizados nessa nossa evolução, nessa nossa caminhada terrestre, lembrando sempre os ensinos dos nossos espíritos, amigos, companheiros de jornada, que nos ensinam que a Terra é o grande educandário e nós somos os alunos, os aprendizes. Então, nesse mesmo sentido de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria que nos conforta e nos consola, peçamos também a luz de discernimento sobre as nossas mentes, a luz da serenidade sobre os nossos corações e que assim o Evangelho faça parte intrinsecamente do nosso eu, do nosso espírito, para que cada passo adiante que dermos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, lembremos sempre do Evangelho, do ensino que Jesus nos deixou, que é a bússola para esse grande oceano chamado vida, e que assim o cumpramos da melhor maneira possível, dia após dia, hoje mais do que ontem, e assim sucessivamente nós vamos cumprindo o ensino que Jesus nos deixou. Que Jesus ampare a todos nós, que Jesus brilhe a vossa luz a todos nós, que tenhamos a serenidade em nossos corações, que tenhamos essa luz do discernimento sempre apostos no nosso dia a dia e que tenhamos todos nós a bênção de Deus e o afago, o carinho de nossa Mãe Maria. Que Jesus nos proteja, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Nós chegamos aqui... Só um comentário, nós esquecemos de falar sobre a água, né? Que a gente sempre recomenda. Mas se você tiver uma água aí na geladeira, sua água aí numa garrafa ou nos galões, não tem problema nenhum. Essa água também serve, né? É uma água que foi fluidificada, foi trabalhada e cada uma vai ter o seu medicamento que você precisa para o seu dia a dia aí. Tome um golinho todos os dias, mas tenha muita fé, né? Porque sem fé realmente a gente não chega a lugar nenhum. Agradecemos muito ao Daniel, a Mara, nessa mesa, nesse bate-papo, mas agradecemos muito mais a vocês aí que puderam nos acompanhar, que puderam fazer as suas reflexões a respeito do tema, né? Esperamos que vocês possam retornar ali no site da Fraternal, vai lá, faz um comentário ali, ok? Não tem problema nenhum, tá? E reforçamos que você divulgue todos os nossos conteúdos para mais pessoas, para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo mais racional, um mundo mais baseado no amor que Jesus pregou há muito tempo atrás, ok? Agradecemos a todos vocês, tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.